As origens de Cedro remontam aos primeiros sistemas de colonização implantados no Brasil pelos primeiros desbravadores portugueses. Nas terras do Ceará não poderiam ser diferentes por meio de sistema de sesmaria. É visto que entre os idos de 1717, Manuel Coelho de Lemos recebeu terras envolvendo glebas, onde se acha hoje a cidade de Cedro, partes do Icó, Iguatu e Lavras da Mangabeira. Em fins do século XVIII, esta data de sesmaria, já bastante reduzida, é passada para as mãos de Manuel Pinheiro Torres, localizada da seguinte forma: que veio da meia légua do Rio Salgado ao sítio Parnaíba, ao poente, com a meia légua do Riacho do Machado ao sul e com a meia légua do Riacho São Miguel ao norte. Em 1850, uma parte da referida data de terra achava-se sobre o domínio de Pedro Vieira Mangabeira, bisneto de Manuel Pinheiro Torres, o qual lhe coubera por herança do pai, Francisco de Sales Lima. Por esses tempos, já a dita parte de terra tinha o nome de Cedro, não se sabendo, porém, de que se originou tal denominação. Supunha-se, todavia, que fosse devido à grande quantidade de madeiras de cedro que havia em eras mais remotas. A essa mesma data da década de 1850, parte desta gleba passava às mãos de José Alexandre de Lemos. A fazenda Cedro era enorme, contendo uma casa grande em cima do morro e outra menor na parte baixa da fazenda, e compreendendo outros lugares como Bacpari, Assunção, Jacu, Varzinha, etc. Entre os anos de 1817 e 1879, falece José Alexandre de Lemos e o domínio da fazenda Cedro passa para os herdeiros. Em 2 de dezembro de 1915, foi transferida para o senhor João Cândido da Costa, conforme consta no livro número 3, folhas 61V 662, número de ordem 299, cartório Ferrer, comarca de Lavras da Mangabeira, com registro posterior somente feito em 1919. Um marco revolucionário para o município foi a construção da estrada de ferro de Baturité no século XX, com a persecução dos trabalhos da ferrovia que liga Fortaleza à cidade de Crato, acelerados em virtude da assistência governamental prestada aos flagelados da seca de 1915 que assolou o Ceará. Intensificou-se a construção do trecho entre as cidades de Iguatu e Lavras da Mangabeira. Por essa ligação, a via férrea teve que passar pela fazenda Cedro, uma vez que a água do subsolo ali era abundante para o abastecimento das locomotivas movidas a vapor. Construída a estação, deu-se a sua inauguração no dia 15 de novembro de 1916. A construção da via férrea levou muitos trabalhadores a fixar moradia nas áreas próximas à fazenda. Com a marcha progressiva em que vinha, Cedro, no dia 9 de julho de 1920, pela Lei 1725, foi elevada à categoria de vila. No mesmo ano e pela mesma lei, foi fundado o seu município, ficando o mesmo agregado à comarca de Lavras da Mangabeira até 1922, quando foi nomeado seu primeiro juiz, o doutor Juvencio Joaquim de Santana. A inauguração se deu no dia 21 de outubro e a 19 de agosto de 1925. A vila passou à categoria de cidade
de acordo com o projeto apresentado à Assembleia Estadual pelo então deputado Luiz Felipe de Oliveira. A partir dessas resoluções, o Cedro se tornou uma progressiva cidade. É válido citar que a primeira casa de cedro foi construída pelo senhor José Alexandre de Lemos pelos idos de 1850. Como não poderia fugir ao padrão da época, o material usado para sua construção inicial foi barro e madeira, conhecida como Casa de Taipa. Erguida em cima de um morro, a casa hoje contempla a cidade que surgia à sua volta. A formação eclesiástica de Cedro ocorreu em 7 de setembro de 1921, quando a freguesia foi criada sob a inovação de São João Batista. Além da matriz na sede, haviam 10 capelas distritais. Com o natural desenvolvimento da cidade, a educação foi marcada pela construção de um prédio para abrigar o SENAI, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, primeira escola profissionalizante da região. O SENAI foi responsável pela preparação de muitos jovens cedrenses para o mercado de trabalho. Em 1972, na gestão do prefeito Rubens Bezerra de Albuquerque, foi implantada no município de Cedro a Festa do Chitão, realizada no mês de junho por ocasião dos festejos do padroeiro São João Batista. Os cedrenses vestiam-se a caráter junino, com homens trajando camisas estampadas e calças brancas, e as mulheres usando vestes estampadas. Ao longo do tempo, a festa tornou-se tradicional, recebendo em seu palco grandes atrações da música brasileira, como por exemplo Alceu Valença, a dupla Leandro e Leonardo. No início da década de 90, com a grande participação dos turistas das regiões Centro-Sul e Cariri, tornou-se inviável a exigência dos referidos trajes, desfazendo-se então a tradição. Ao final da década de 80, houve grande eclosão da praga do bicudo e a extinção do trem de passageiro, período em que Cedro viu suas usinas se transformar em ruínas e seus campos ocupados por novas lavouras. O cidadão cedrense, que antes vivenciava uma etapa favorável na geração de emprego e renda, passou a fazer parte da grande caravana nordestina que migrava à procura de emprego no sul e sudeste. Com isso, a agricultura familiar e a renda dos aposentados passaram a ser as principais fontes de economia do município. Durante a gestão de José Batista Filho, 2 de Ouro, prefeito inovador e de visão ampla, priorizava para Cedro uma nova alternativa para atrair o comércio da região, quando, junto ao deputado federal Biratã Aguiar, pleiteou a construção da 3ª Escola Técnica Federal no estado do Ceará, na cidade de Cedro, cujo sonho veio a tornar-se realidade com o início da obra em 23 de novembro de 1989 e com a inauguração em 5 de dezembro de 1994, na administração de Francisco Nilson Alves Diniz. A falta de água potável para o consumo humano constituía outro grande desafio para o município. A tão sonhada construção do açude Baldinho, na divisa dos municípios Cedro com Várzea Alegre, teve início na gestão do prefeito Francisco Nilson Alves Diniz em janeiro de 1996 e foi concluída no governo João Viana de Araújo em março de 1999, atendendo às necessidades da sede urbana do município. Ressalta-se que no ramo comercial, o empresário cedrense Ivens Dias Branco, proprietário do Grupo M Dias Branco, filho do português Manuel Dias Branco, que na década de 30 implantou no Cedro a padaria portuguesa. É notório especificar também o empresário Erasmo Ferreira, que não mede esforços para fortalecer o comércio local, com a abertura de novas empresas e, consequentemente, novas vagas de trabalho.
Suas constantes promoções movimentam o comércio cedrense, gerando renda e fazendo com que os consumidores não precisem se deslocar para fazer suas compras nas cidades circunvizinhas. O município de Cedro se destaca no cenário político nacional e estadual pelos grandes nomes do ex-deputado federal e ministro do TCU, Tribunal de Contas da União, Ubiratã Diniz Aguiar. João Viana de Araújo, ex-deputado estadual, ex-secretário estadual, ex-prefeito. Doutor Albi Viana Diniz, ex-deputado estadual e ex-prefeito. Doutor Antônio Bitu dos Santos, ex-deputado estadual, ex-prefeito. Guaracir Diniz Aguiar, ex-deputado estadual e ex-coordenador regional da Fundação Nacional de Saúde no Ceará. No contexto cultural, Cedro tem nomes de notoriedade nacional e até internacional, onde se pode citar Geraldo Amâncio Pereira, poeta, escritor, repentista, declamador. Poeta Cândido Bezerra da Costa Neto, BC Neto. Cantores Oliveira do Ceará, Dadá Moreira, acordeonista César do Acordeon, Zé de Manu e muitos outros. O município de Cedro passou a ser eixo comercial do estado do Ceará, através da rodovia Padre Cícero, em construção pelo governo do estado. A rodovia objetiva encurtar a distância entre a cidade de Juazeiro do Norte e a capital cearense Fortaleza, passando pelo Cedro. A volta do trem de passageiros com a construção da ferrovia transnordestina pelo governo federal também marcará a retomada do progresso de Cedro. A ferrovia ligará o Ceará aos estados do Maranhão e Pernambuco. Essa é um pouco da história do Cedro, popularmente conhecido como Cedrinho de Açúcar. Uma cidade aconchegante, de gente receptiva e alegre, que guarda em suas ruas um pouco do sossego, amizade e receptividade típica do interior cearense.